Boa tarde, seja muito bem-vindo. Agora pelo horário de Brasília, são 14 horas e 15 minutos. Vamos conferir as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Pelo menos 3 fortes explosões foram ouvidas na manhã desta quarta-feira na zona oeste de Kiev. Um prédio residencial foi atingido. A capital ucraniana está sob forte toque de recolher há 36 horas. Várias detonações foram ouvidas pelos moradores que não podem sair de casa. O Departamento de Emergência de Estado divulgou imagens de um prédio residencial que desabou parcialmente após as explosões. As autoridades informaram no Telegram que 2 pessoas ficaram feridas e 35 foram evacuadas. Ainda não há mais informações sobre os ataques e a imprensa não está autorizada a circular devido ao toque de recolher. 3 semanas após a invasão da Ucrânia, o exército da Rússia intensificou os ataques nos últimos dias. Os principais alvos são cidades de diferentes regiões do país, como Kharkiv, os subúrbios de Kiev, Mariupol e Mykolaiv. Essas localidades registram combates intensos. E ontem, os primeiros ministros polonês, tcheco e esloveno se reuniram com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na primeira visita de líderes estrangeiros à capital ucraniana desde o início da invasão russa. Chefes de governo viajaram em um trem. Eles participaram de uma reunião com o presidente Zelensky. A Polônia pediu uma missão de paz da OTAN, protegida pelas Forças Armadas, para ajudar a Ucrânia. A viagem ocorre no momento em que a Rússia realiza ataques contra alvos em toda a Ucrânia e quando as duas partes retomaram as conversas para pôr fim a quase 3 semanas de guerra. É importante, é difícil, mas importante, porque qualquer guerra termina em um acordo. As reuniões continuam, como me disseram, as posições nas negociações parecem mais realistas. No entanto, ainda precisa haver mais tempo para que as decisões sejam tomadas no interesse da Ucrânia. A ofensiva russa na Ucrânia se intensificou nesta terça-feira com uma série de bombardeios em Kiev. Chega a cerca de R$ 1.375 mil o valor da multa que a funcionária da TV russa que invadiu um programa de notícias terá que pagar. O Tribunal de Moscou não apreendeu. Funcionária de uma rede de televisão russa que invadiu um noticiário ao vivo para denunciar a ofensiva na Ucrânia foi multada em uma quantia equivalente a $275. A mulher foi julgada por ter se manifestado ilegalmente, segundo um tribunal de Moscou. Na noite de segunda-feira, ela entrou no noticiário e ficou atrás da apresentadora com uma faixa que dizia: "Não há guerra, não acredite na propaganda, aqui eles estão mentindo para você." A Hess se declarou inocente e disse ainda estar convencida de que a Rússia está cometendo um crime e é a agressora da Ucrânia. Ela poderia ter sido condenada a 10 dias de detenção, mas foi liberada. Passei 2 noites sem dormir, o interrogatório durou mais de 14 horas. Não deixaram eu me comunicar com meus parentes, não me deram ajuda legal. A editora ainda enfrenta acusações criminais que podem levar a duras penas de prisão. A defesa teme que as autoridades decidam dar o exemplo para que outros críticos se calem. Infelizmente, nos últimos anos eu trabalhei no Canal 1 fazendo propaganda para o Kremlin e agora estou muito envergonhada disso. Me envergonho por ter permitido que mentiras fossem contadas na TV e por ter deixado que os russos fossem transformados em zumbis. Ficamos em silêncio em 2014, quando tudo estava apenas começando. Não fomos aos protestos quando o Kremlin envenenou Navalny. Apenas assistimos silenciosamente a esse regime anti-humano. E agora o mundo se afastou de nós e 10 gerações de nossos descendentes não lavarão a vergonha desta guerra fratricida. E no Japão, um terremoto de magnitude 7,3 atingiu uma área de Fukushima, na costa nordeste do país. Também houve efeitos em mais 3 cidades. Os tremores provocaram alertas de tsunami na região de Miyagi e Fukushima. Segundo a Companhia de Energia Elétrica de Tóquio, cerca de 2 milhões de lares na região estão sem energia. E aqui no Brasil, o governo de São Paulo anunciou a 4ª dose para idosos com mais de 80 anos a partir da segunda-feira, dia 21 de março. Mais de 900 mil idosos estão aptos a receber o reforço.
o estado de São Paulo é o primeiro do Brasil a atingir a meta de vacinação contra a Covid-19. Mais de 102 milhões de doses já foram aplicadas. São Paulo é o primeiro a alcançar a meta da Organização Mundial da Saúde para vacinados contra a Covid-19 entre a população elegível. O estado chegou a 90% de cobertura vacinal. Esse percentual também é definido como ideal pelo Ministério da Saúde. Já foram aplicadas mais de 102 milhões de doses. São Paulo também atingiu o índice de 73% de crianças vacinadas com a primeira dose da vacina, com quase 4 milhões de doses aplicadas entre o público de 5 a 11 anos. Entre os que tomaram a segunda dose, o percentual é de 26,87%. Além de ser líder no país, o estado superou números de países como Espanha, Canadá, França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos. A Secretaria de Estado da Saúde também reforça a necessidade de quem ainda não tomou a segunda dose para que procure o posto de vacinação mais próximo de sua residência para se vacinar. No público infantil de 5 a 11 anos, mais de 821 mil crianças ainda não retornaram para tomar a segunda dose. E a quarta-feira está recheada de futebol. Às 5 da tarde, os dois últimos confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Na França, jogam Lille e Chelsea. Na partida de ida na Inglaterra, a vitória por 2-0 para os atuais campeões mundiais e da Champions. Em Turim, na Itália, duelo entre Juventus e Villarreal. No primeiro jogo, empate por 1-1. Às 5h15 da tarde, tem clássico em Londres, na Premier League, entre Arsenal e Liverpool. Aqui no Brasil, outro jogão. Lá no Maracanã, Vasco e Flamengo disputam o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, às 8 da noite. Às 9h30 da noite, o São Paulo encara o Manaus, no Morumbi, em partida única valendo a vaga na terceira fase da Copa do Brasil. E em Assunção, o Fluminense enfrenta o Olímpia para chegar à fase de grupos da Copa Libertadores da América. Na semana passada, o tricolor carioca venceu os paraguaios por 3-1. Ficamos por aqui, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia, boa tarde, um grande abraço e até a próxima.